Oiê, vamos falar um pouquinho sobre medos hoje, mais especificamente sobre o medo de ficar sem ideias de conteúdo. A minha intenção com esse canal no YouTube é que seja um diário online. Hoje eu tenho poucos seguidores, poucos inscritos no meu canal, se eu não me engano hoje são 29, que eu não faço a menor ideia do que essa gente tá fazendo aqui, sinceramente, que eu postei, 3 vídeos completamente aleatórios no espaço de 1 ano entre eles. Mas, de qualquer forma, obrigada. É muito importante pra mim que eu consiga criar conteúdo de uma forma que seja sincera, que seja bem honesta comigo mesma. E pra mim, o formato de ter um diário online, de vir aqui de cara lavada não, porque eu passei protetor solar, mas de vir aqui de uma forma bem direta e crua, bem sendo eu como eu realmente sou e falar com você, é importante pra mim. Então eu quero dar opiniões, compartilhar experiências, falar sobre coisas que funcionaram pra mim e que talvez funcione pra você. Enfim, compartilhar várias coisas que eu goste, que eu acho importante, que sejam profundos pra mim de alguma forma. E também tem o ponto que eu gosto muito de falar com a câmera. Eu consumo muito vídeo no YouTube. É o que eu mais faço o dia inteiro. Desde vídeo como se fosse podcast, enfim, todo tipo de conteúdo que tem no YouTube. Eu gosto também da ideia de criar pro YouTube. Eu gosto muito do formato que o YouTube tem, de não ser aquela coisa que exige que você esteja aqui mostrando a sua cara todos os dias, porque eu sou uma pessoa que não tenho vontade de dar minha cara a tapa na internet todos os dias, sabe? Ao contrário de outras redes sociais que são mais imediatistas, como o Instagram, como o TikTok, eu acho que o YouTube tem mais espaço para você dar uma respirada, sabe? Eu gosto muito disso aqui. Então, eu sinto vontade de gravar, eu gosto de falar com a câmera, eu tenho algumas ideias sobre coisas que eu quero falar, mas o ponto desse vídeo é justamente isso. Eu tenho algumas ideias, mas eu não acho que essas ideias sejam suficientes. Para algumas pessoas, pode parecer fácil. Você dá uma pesquisada na internet, entra, no Twitter rapidamente, vê quais são os tópicos que estão em alta ali, o que o povo está falando sobre XYZ, e vem aqui e dá a sua opinião sobre aqueles tópicos. Mas, para mim, particularmente, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo como sendo tão simples criar conteúdo para o YouTube, porque eu quero criar uma coisa que eu veja que tem um pouco de valor. Eu quero assistir os meus vídeos antes de vocês, enquanto eu estiver editando. Eu quero assistir os meus vídeos e pensar, legal, eu gosto desse vídeo. É um vídeo que se tivesse outra pessoa gravando, eu assistiria. Eu acharia legal, eu ia deixar meu curtir, eu ia talvez me inscrever no canal. Porque eu quero falar sobre coisas que eu acredito. Uma coisa que eu acho que é importante também é falar sobre os medos, e eu tenho esse medo de não ter mais ideias. Como eu falei, né? Dá pra perguntar pro ChatGPT, me dê 10 ideias de conteúdo sobre XYZ. Eu acho isso muito raso, e eu tenho muito receio de me tornar uma pessoa que vai só trazer pra cá conteúdo raso, sem realmente acreditar no que eu tô falando, só trazer por trazer. Eu sei que pra algumas pessoas talvez seja tipo, tá, mas você só fala de coisas óbvias. Mas por outro lado eu penso que o óbvio também precisa ser dito. E as coisas que eu trago aqui, muitas vezes elas são experiências que eu já tive, são baseadas em experiências que eu já tive, coisas que eu já pensei, que pra mim um dia não foram óbvias, então eu trago porque eu sei que pra algumas pessoas não vai ser óbvio. Eu tenho algumas ideias anotadas, são cerca de, 10 ideias. E cada vídeo que eu gravo, eu fico com muito medo de ser a minha grande última ideia. Talvez seja um pouco bobo, e pensando de uma forma lógica, o mundo é praticamente infinito e existem muitas coisas para serem faladas e as pessoas são complexas. Eu já tenho 27 anos, então eu não nasci ontem, né? Eu tenho algumas experiências aí que talvez rendesse vídeos interessantes, mas eu sempre fico pensando, será que um dia isso vai acabar? Será que um dia as minhas ideias vão acabar e eu não vou conseguir pensar em mais nada pra falar em vídeo? E daí eu vou ter que me vender e falar sobre coisas que eu realmente não ligo? E às vezes eu paro e olho pra minha lista e eu penso, é só isso que eu tinha pra falar?
de tudo, de todas as coisas no mundo, de todas as coisas que eu penso, era só isso. Só essas 10 coisas nessa lista que eu tinha pra falar pro mundo, e quando elas acabarem, acabou o canal? E a minha lista de ideias é curta, porque tem muitas ideias que eu já coloquei ali, e daí na hora de revisar, que eu fiz essa semana, eu olhei e pensei, nossa, mas isso aqui é uma droga. Eu não quero falar sobre isso. Eu acho que isso aqui não vale a pena. Então, é um pouco complicado, porque eu sei que eu sou uma pessoa um pouco crítica comigo também. Até as ideias que eu tenho que são válidas, que eu penso, tipo, isso é legal, algumas delas, elas não são aplicáveis pra mim hoje, sabe? Daí tem aquela coisa de você criar um nicho. Eu não sou a pessoa do nicho. Eu sou geminiana. Eu tenho muitos interesses em muitas coisas, mas são interesses meio superficiais. Então, não faz parte de mim essa coisa de pensar, o meu nicho vai ser marketing, então eu só faço conteúdo sobre marketing. Isso não existe, eu não sou essa pessoa. Ou então criar um vídeo sobre arte digital, sobre criação de webcomics, porque no momento eu tô trabalhando num webcomic, mas também não é isso, sabe? Não é isso que eu quero. Eu não quero me colocar numa caixa e falar sempre só sobre um conteúdo. E daí eu também tenho receio de, tipo assim, eu decidir falar sobre todas as coisas que existem no mundo e não ter um público pra isso. Talvez o meu público sejam mulheres jovens geminianas que têm interesses superficiais sobre várias coisas. Mas, sei lá, eu tenho esses receios sobre a criação de conteúdo no YouTube, sabe? Principalmente no YouTube. O TikTok, ele me decepcionou, ele partiu meu coração, porque antigamente ele era maravilhoso e hoje em dia ele tá virado em anúncio. É só anúncio naquela plataforma. Pra mim, eu gosto de usar o TikTok como se fosse uns stories da vida. Uma coisa que eu crio, que às vezes roda por um tempo e que daqui uns meses já, tipo, esquece que existiu. Mas o YouTube pra mim é diferente. É uma plataforma com vídeos maiores, com vídeos mais complexos, então você tem que falar alguma coisa que seja interessante, que as pessoas queiram ouvir, que você acredite que é interessante, para você conseguir falar por vários minutos. Então, várias das ideias que às vezes eu tenho ao longo do dia, que eu anoto e coloco lá, elas acabam sendo jogadas no lixo depois, porque eu não acho que elas são boas o suficiente. Enfim, eu não tenho uma solução para isso. É como eu falei, pensando de forma lógica, o mundo é muito grande. Existem sempre coisas novas surgindo e novos conteúdos e muitas coisas que podem ser faladas. Mas eu quero falar de coisas que sejam importantes pra mim, que tenham algum peso pra mim, e eu tenho receio de em algum momento isso acabar. E eu percebo agora que falando disso faz parecer que eu sou uma pessoa meio vazia, né? Tipo assim, as coisas profundas que eu tinha dentro de mim são só essas 10 que eu anotei ali, e tirando isso eu não sou mais ninguém, eu sou uma pessoa vazia e fútil. Enfim, resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que eu não lembro de já ter visto alguém falando sobre isso. E eu tenho certeza absoluta que não é um medo que só eu tenho. Eu imagino, suponho, que dentre os milhares de criadores de conteúdo que tem aqui nessa plataforma e na internet como um todo, outras pessoas tenham esse mesmo medo, tenham pensado nisso, nem que seja por um segundo. E se ninguém falou sobre isso ainda, eu vou vir aqui e vou falar. Não tem uma solução. A solução talvez seria leia mais, pesquise mais, seja mais curioso, procure mais coisas para conhecer, mas no fundo eu acho que eu tenho esse receio de que nunca vai ser o suficiente, sabe? E eu já falei antes que eu tô gravando vídeos pro YouTube porque eu tenho a intenção de crescer no YouTube, isso não é segredo, porque eu gostaria de ser youtuber, eu gostaria de ter o lifestyle, de ganhar dinheiro com o YouTube. E diante desse desejo eu tenho sim esse receio de em algum momento não ter mais ideias. Eu tenho medo de não conseguir mais pensar em nada e não conseguir criar mais nada. Isso me faz lembrar numa frase da Lana Del Rey que ela fala, não lembro as palavras exatas, mas é alguma coisa tipo, quando eu morrer eu quero
chegar diante de Deus e ele perguntar o que você fez com toda a criatividade que eu te dei, e ela falou: ah, Deus, eu usei até a última gota. E eu acho que medo de a minha criatividade ser um pouco limitada, sabe? De eu acabar com toda a criatividade amanhã e não ter mais para usar o resto da vida. Então, se você tem alguma coisa para falar, se você tem ideias, sugestões de conteúdo, coisas que você gostaria de ver, não sei, deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês já se sentiram assim. Enfim, era isso que eu tinha para falar por hoje. Por hora. Um beijo.